e eu queria que vocês me lembrassem de parar a gravação, tá? Que às vezes eu esqueço. Tá. É muito detalhezinho para a gente se ligar. A gente vai começar a nossa aula de hoje. Ontem a gente viu o tema 1. Foi ontem? Foi, né? A gente viu o tema 1, que era a vida na Terra. E hoje a gente vai ver o tema 2, que são os ecossistemas, tá? Daí, essa unidade aqui, ela tem tema 1, tema 2, tema 3, 4, 5. Ó, é muito tema, viu, essa unidade. 5. Oi. Eu queria te fazer. Sobre a tarefa da semana passada. Sim. Não, dessa semana. Você mandou eu ler 2 capítulos e responder 4 perguntas. 2 capítulos, não. Pedi para ler 2 páginas. 22 e 23. Isso. Aí eu consegui responder as perguntas 1, 2, 3, mas a 4 eu não entendi muito. Aí eu não consegui fazer. Daí eu vou... Mas assim, ó, gente, lá na tarefa, eu tenho quase certeza que eu pedia. Eu vou tentar puxar a tarefa aqui, só um minutinho, tá? Você quer que eu leia? Eu tô com a folha aqui na mão. Não, mas não é isso. Deixa eu ver aqui, só um minuto aqui. Deixa eu ver a tarefa 8 de ciências. Tá aqui ela, achei. Tá? Achei ela. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Tá? Eu vou compartilhar a tela da tarefa. Tá aqui. Estão vendo a tarefa? Sim. Tá? Sim. Ó, então, vocês vão conseguir responder melhor essa tarefa depois da aula de hoje. Tá? Eu tinha tentado fazer isso, que eu não entendi o que é ecossistema. Geralmente, Eu já fiz também. eu dou a tarefa, né? Eu já fiz. Pois é, mas assim, ó, daí vocês se apressam muito, porque eu ainda vou falar sobre o tema, né? E eu dou tarefa porque eu não boto prazo para vocês entregar. Então, vocês podem esperar o encontro, né? Eu achava que eu ia falar ontem sobre esse tema aqui, mas não deu tempo, tá? Então, não se preocupem, quem já fez, assiste a aula de hoje e se perceber que não respondeu adequadamente, responde depois de ter assistido a aula, tá? É uma tarefa que, de certa forma, lendo, tem alguns que só lendo aqui as 2 páginas que eu pedi para ler, vão conseguir fazer na boa, né? Outros não. Mas aí, se eu não consigo, eu espero a aula, né? Porque a aula a gente vai... Entrou mais alguém aí? Quem entrou? A Duda. A Duda, né? Deixa eu marcar aqui, então. Tá. Entenderam? Então, agora, vocês assistindo a aula, vai ficar bem mais fácil para vocês fazerem, tá bom? E aí, quem já fez, pega e complementa, né? Deixa a tarefa mais legal ainda, tá? Eu já enviei. Não vai ter como eu corrigir. Tá? Eu já enviei. Pois é. Esse é o problema, assim. Às vezes, envia... Por exemplo, alguém me perguntou alguma coisa sobre ecossistema lá no grupo. Eu fui lá, fiz um áudio e expliquei. Não sei quem foi que pediu, não me lembro, né? Eu fiz um áudio no grupo e expliquei. Então, se vocês, gente, estão em casa fazendo uma tarefa e estão respondendo, e aí chega numa questão, essa aqui eu não sei bem. Se eu não sei bem, eu não mando. Eu pergunto antes para a professora. Tem um grupo...
Oi. E outra coisa, pra gente fazer essa tarefa, tu pediu pra gente ler certas páginas. E tá explicando bem bonitinho o que é ecossistema tudo. Não, eu sei, mas às vezes a pessoa não consegue entender só lendo, né? Às vezes precisa de uma explicação, isso é tranquilo, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês não têm que se apressar. Eu não estou botando data ali para vocês entregar, tem que entregar na segunda, mandou segunda, tem que entregar na terça. Não. No começo até a gente botou data, porque a escola pediu, depois a gente resolveu não colocar mais data, né? Então, não se apressem, vocês têm como perguntar para mim. Então, para que não se manda? Ainda mais numa situação dessa, que tem a chance de perguntar para o professor pelo WhatsApp, tem a chance de perguntar para o professor por e-mail, tem a chance de perguntar para o professor na aula online. Para que vai entregar uma tarefa que uma questão não entendeu direito? Não entrega. Entenda bem primeiro, faça bem direitinho, tá? A gente vai combinar isso agora, tá bom? Vocês estão fazendo, já falei isso várias vezes aqui. Não entendeu? Pergunta no grupo, pergunta por e-mail, espera a aula online, né? Porque não tem necessidade de entregar coisa que não entendeu, certo? Vamos combinar assim? Vamos combinar assim, gente? Sim. Sim. Tá bom. Então vamos para a nossa aula, tá? Eu vou apresentar um PowerPoint aqui para vocês e vou explicar bem direitinho toda essa história de ecossistemas e tudo mais, tá? Então tá aqui, ó. Conceitos básicos de ecologia, certo? Tem vários conceitos que aparecem muito na ecologia, tipo habitat, ecossistema, bioma, biótopo, ecótopo, abiótico, biótico, enfim, tem uma infinidade de conceitos que são básicos da ecologia. A gente vai estudar alguns hoje, tá? E o primeiro conceito que a gente vai estudar, né, que é um conceito da área da ecologia, que a gente já vai ver o que é, tá? É o ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema, gente, é qualquer região, qualquer local, tá? Que seja formado por componentes vivos e não vivos, certo? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho perto da minha casa, todo mundo conhece aqui a Lagoa Pequena? Aqui no Campeche? Sim. A Lagoa da China, que deve estar seca essas alturas, né? Então, todos esses dois exemplos que eu dei, a gente pode dizer que são ecossistemas. Por quê? Vamos pegar a Lagoa Pequena, certo? A Lagoa Pequena é um conjunto de componentes vivos, né? Porque ali na Lagoa Pequena tem um monte de planta em volta da lagoa, tem um monte de planta dentro da lagoa, né? Tem plâncton dentro da lagoa, que é formado por organismos que fazem fotossíntese, tem zooplânctons, que são organismos microscópicos que não fazem fotossíntese, tem peixinho, tem moluscos, enfim, né? Tem uma série de seres vivos. Esses seres vivos, eles estão em interação, eles estão se relacionando, né? Porque tem peixinho ali que come algas, né? De dentro da lagoa, come outros peixinhos pequenos, come alguns moluscos que tem ali. Então, tudo isso são relações, né? Eles se relacionam entre si, dentro das próprias espécies e entre as espécies diferentes, tá? E também eles têm uma relação com a temperatura da água, com a quantidade de sais que tem na água, porque se eles estão ali, é porque eles estão adaptados à temperatura daquela água, à luminosidade a luz que consegue entrar naquela água. Então, tem uns que estão mais na superfície, outros estão mais lá no fundo, certo? Então, ecossistema é isso.
é um local, uma região, certo? Que tem um conjunto de coisas vivas e um conjunto de coisas não vivas, que são os fatores físicos, os elementos físicos e químicos, né? E essas coisas se relacionam. Então, os seres vivos, eles têm determinadas relações entre si, mas eles também se relacionam com a temperatura. Cada ser vivo está adaptado a um tipo de temperatura. Cada ser vivo está adaptado. Uns precisam de mais água, outro de menos água, outro de água com mais sais, água com menos sais. Enfim, todas essas relações acontecem dentro de um ecossistema. Quero saber agora, todo mundo entendeu o que é um ecossistema? Eu ainda não Sim. entendi muito bem. Sim. Sim, sim. Tá. Então, eu vou explicar de novo, tá? Por exemplo, quando a gente vai nas dunas, certo? As dunas é um local, tá certo? Ali nas dunas a gente tem plantas, diversos tipos de animais, né? E tem areia, tem uma temperatura da areia que em cima é mais quente, embaixo na areia é mais frio, né? Tem uma certa umidade, tem sais dissolvidos ali, né? Então, tem um conjunto de seres vivos, não tem? E um conjunto de coisas não vivas. Esses seres vivos que vivem ali nas dunas, eles interagem entre si, eles têm relações entre si, né? Eles se relacionam porque eles têm que se alimentar, então, de repente, um se alimenta de determinadas coisas, outro de outra, né? De outras coisas. As plantas que vivem ali precisam daquela salinidade, precisam daquela temperatura, então, tem uma relação com os fatores físicos e químicos, certo? Então, existe ali um conjunto de coisas vivas e coisas não vivas que interagem entre si. E aí eu posso dizer que aquilo ali é um ecossistema. Entendeu agora? Sim, Certo? sim. Então, vamos ver. Eu falei de coisas, componentes vivos e componentes não vivos, né? O que seriam os componentes vivos, os componentes bióticos de um ecossistema? Seriam todos os seres vivos que estão ali naquele local, naquela região. Fazem parte dos componentes bióticos, certo? Então, aqui atrás da minha casa tem um morro, né, que é o Morro do Lampião, fica aqui atrás, certo? Aquilo ali é um ecossistema, tá? Por quê? Porque tem um conjunto de seres vivos e um conjunto de coisas não vivas ali, né? Mas essas coisas todas se relacionam. Então, se eu fosse falar dos componentes bióticos daquele ecossistema ali, né, do Morro do Lampião, eu ia dizer que tem papagaio, tem tatu, que a gente já viu ali, tem vários tipos de lagarto, tem macaco, tem minhoca, tem mosquito, tem vários tipos de insetos. Todos esses são componentes bióticos, certo? Aí, se eu fosse falar dos componentes abióticos, temperatura, o solo, a umidade, a água que tem ali, né? A pressão, o ar, né? A quantidade de sais que tem dissolvidas, que estão no solo e tem um córregozinho ali dentro, naquele córregozinho, né? Entenderam? Então, tem os componentes bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os fatores físicos e químicos, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, resumindo, o ecossistema é o conjunto de seres vivos e elementos não vivos numa parte da natureza. Numa região, Uma região. tá? Mas tem uma coisa muito importante. Essas coisas têm que estar em interação, elas têm que estar se relacionando para ser um ecossistema, tá? Porque o ecossistema é uma coisa viva, certo? Então, esses fatores vivos, esses seres vivos
e esses elementos não vivos, eles têm que estar em interação, se relacionando, certo? Eles têm que ter algum tipo de relação entre eles, certo? A gente já vai ver isso com mais detalhes depois, tá? Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês a figura do fundo do mar, certo? Tem uma imagem aqui do fundo do mar. Eu tenho aqui, ó, né? Ó, isso aqui é uma esponja, tá? Aqui eu tenho corais, ó, tá? Peixes, né? Então, aqui só tenho peixes, porque esse aqui também é um peixe, eu não tô vendo nenhum crustáceo. Aqui tem, ó. Aqui tem uns moluscos, né? Certo? Então, gente, nesse ecossistema aqui, ó, o que que eu posso dizer que é vivo aqui? As esponjas, né? São Os seres peixes. vivos. Os corais, os peixes, os moluscos aqui, ó, né? Tudo isso faz parte da biota, tá? São elementos, componentes bióticos, certo? Ou seja, que tem vida, certo? Daí, o que que eu vejo de não vivo aqui? Eu vejo a água, principalmente, A luz né? ali em cima. E a luz, certo? Eu sei também que nessa água aqui tem sais dissolvidos, tem uma salinidade, que se for alterada, se essa salinidade for alterada, for aumentada ou for diminuída, esses seres vivos aqui vão sofrer consequências. Por quê? Porque eles estão adaptados a essa salinidade aqui, tá? Assim como eles também estão adaptados a essa luminosidade, certo? E também a essa temperatura. Então, todos esses seres vivos aqui, ó, eles estão em interação com os componentes que não são vivos desse ambiente. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Então, vamos passar para o outro. Ó, esse ecossistema aqui é a mata de cocais, tá? Então, se eu perguntar para vocês quais são os elementos vivos que vocês estão vendo nesse ecossistema aqui, vocês iam dizer os coqueiros, né? Que o que tem na mata de cocais é mais coqueiro, né? Mas tem outras árvores aqui, ó. Tá vendo? Tem outras árvores aqui diferentes de coqueiro, né? E tem também umas gramíneas lá, né? Uns capins aqui, ó, estão vendo? Tá? Tem também um ser humano, né? E tem um cão. Esses são os elementos vivos que eu consigo ver, certo? Agora, o que eu posso imaginar que tem aqui nessa água? Várias coisas, né? Desde micro-organismos até peixinhos, etc e tal, né? Vamos passar, mas o que eu vejo é isso. Agora vamos passar para os componentes não vivos. Eu vejo água, o ar, que está aqui, né, representado aqui pelas nuvens e tal, o solo, né? E, obviamente, a luminosidade, certo? E isso eu vejo, eu estou vendo. Eu vejo a água, estou vendo o ar ali representado pelo céu, pelas nuvens, né? E estou vendo o sol, certo? E a luz, né? Sei que é dia aí, tem luminosidade, certo? Esses são os elementos, os componentes abióticos, certo? Vamos passar? Ok. Alguma pergunta? Não. Tá. Aqui, deixa eu perguntar, deixa eu ver para quem? Maria Clara. Posso perguntar para ti, Maria? Pode. Quais são os componentes vivos que tu vê aqui? Os componentes bióticos, os vivos. Os animais. Os animais, daí eu tenho zebra, elefante, aqui acho que como é que é o nome desse aqui? Antílope. Antílope, isso mesmo, zebra, elefante, antílope. O
que mais que eu vejo vivo aqui? Também as árvores do fundo, mata. Isso, as árvores do fundo e as gramíneas aqui, né? Os capins, as gramas, né? Exatamente isso. É o que eu tô vendo nesse ecossistema aí, né? E que faz parte das coisas vivas, né? Componentes bióticos. Muito bem, Maria. Prof, Oi. Prof, tem uma a Duda dúvida no tem- chat. Peraí, calma. Acho que a Maria falou primeiro, fazendo uma pergunta. Faz, Não era a Maria. mesma coisa que a Luísa. Mas eu não ouvi o que a Luísa falou. Não, tem uma dúvida no chat da Duda. Perguntaram se a pedra é considerada não vivo. É, né? Sim, o solo, sim. As A pedras. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se, tipo, na imagem, se tiver faltando algum elemento não vivo, considera o elemento? Não, se eu estou perguntando o que vocês veem na imagem, é só o que vocês estão vendo. Tá? Tá. Por isso que eu falei aqui, ó, ainda há pouco, ó, eu botei essa imagem aqui e eu falei assim, ó, eu estou vendo a água, certo? E eu sei que dentro da água pode ter muitos seres vivos, mas eu não. Prof, travou total. Travou tudo pra mim também. Pra mim também. Prof, acho que Tá a muito internet travado. tá ruim. Prof, Cadê? falou Agora alguma coisa. Pra mim, não. Pra mim, travou. Pra mim tá tudo travado. Travou. Travou. Bem. Prof, você tá escutando a gente? Prof? É a internet Ô, da Vitória, como é que você acha que ela vai responder? Ela? Eu estou ouvindo vocês. Ah, foi, voltou. Prof, eu acho que é a tua internet. Eu ainda não Mas tô... agora tu tá se mexendo, agora fala com a gente. Eu não Pessoal, tô vendo nada, nem escutando nada. Foi. o meu. Eu só ouvi o pessoal. Nada. Só o pessoal. Não. Sim, tô Prof, te ouvindo travou de agora. novo. Peraí, eu vou Tá bugado. parar a apresentação. Ah, vó, não sabia que tava bugado. Prof, tenta entrar e sair da sala, talvez. Parece um remix pra mim. Agora, Fala que tá travado. estão me ouvindo agora? Sim, mas ainda tá travada a tua imagem. Sim. Mais ou menos. Bugou de novo. Às vezes é por causa da internet, alguma coisa. Agora, se travou, sabe, vocês fazem, não adianta de nada. Eu não tenho como resolver esse problema. Às vezes pode travar. Esses dias eu estava dando aula, minha internet caiu. Tá? Sim. Pronto, é só isso. Tá? E se não der mesmo, vê a gravação depois. Certo? Mas daí a gravação não vai sair travada também? Tem esse recurso também. Você fica falando, ficou travado, já disse o que tem que fazer, tá? Senão vocês acabam tumultuando a aula. Tenta sair da sala, entrar de novo para ver. Às vezes foi uma queda na internet, uma coisa assim que travou. Então faz isso. Não adianta ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, porque a gente já viu que a gente não. Tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo, tá? Tentando fazer, tá? Pronto. Eu vou tentar de novo colocar e continuar a aula, pode ser? Tá bom. Alguém sai, mais alguém, a Gabriela tinha saído e entrou de novo, né? Mais alguém saiu? Eu acho que a Luísa Será? saiu. Ó, a Natália voltou.
Não, eu tô aqui. Tá? Tá, tudo bem. O Gabriel saiu da reunião. Vamos ver se saiu para entrar depois, né? Tá, eu vou tentar terminar aqui o que eu estava apresentando. Então deve ser alguma coisa assim. Tá, gente? Então deu. Agora deu, vamos lá. Se travar, não precisa dizer que travou. É só. Deixa eu botar aqui para ver. Deu. A gente estava aqui, né? A gente estava no telefone. Tá, Maria Clara tinha falado aqui dos componentes vivos, né? Agora, o João Teodoro tá aí? Sofia, então. Oi. Professora, eu vou sair. Sofia, me diga quais são os componentes abióticos que tu vê aqui, que tu consegue perceber. Eu vejo a luz, o sol, né? A Também luz. vejo o solo, Certo, o ar. certo. Eu não vejo mais a temperatura. Isso. Daí Mas também. a gente consegue imaginar pela paisagem que é bem quente, né? Sim. Mas aí eu não vejo, eu imagino que seja quente, né? Sim. Certo? Então, se eu perguntar o que tá vendo, é só o que tu falou. Luminosidade, solo, o ar, né? O ar a gente nem tá vendo, porque sabe que tem ar ali também, né? Mas, enfim. Deu para entender? Sim. Tá. Então, vamos continuar. Ó. Ecologia, porque a gente falou de ecossistema e os ecossistemas são estudados pela ecologia, tá? Ecologia é uma ciência, certo? E ela vem, deixa eu só um minuto aqui, gente. Alguém pediu para entrar. Ruim é isso que fica saindo. Aqui, ó. É uma ciência, né? E essa ciência aqui, ecologia, é formada pelas palavras oikos, do grego, essa palavra tem origem grega, e ela significa casa, tá? E logia, que é logos em grego, que significa estudo, certo? Então, se a gente fosse pegar, assim, pela origem da palavra, seria estudo da casa, tá? Que casa é essa? Os ecossistemas, né? Que é onde os seres vivos habitam, certo? Então, gente, a ecologia é a ciência que estuda as interações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Vou traduzir isso aí. Num ecossistema, a gente sabe que tem seres vivos e seres e coisas, né? Elementos não vivos. Esses seres vivos, eles se relacionam entre si, certo? Eles têm algum tipo de relação. Se a gente entrar vamos supor, numa mata, né? A gente vai ver seres vivos cuidando dos filhotes. Isso é um tipo de interação dentro da mesma espécie, alimentando os filhotes, se alimentando. Aí, quando está se alimentando, se está se alimentando de outro ser vivo, vai estar se alimentando de outro ser vivo, né? Pode estar se alimentando de plantas, pode estar se alimentando de outros animais. Então, tem uma relação entre eles. E eles também têm uma relação daí com as coisas não vivas, né? Porque eles estão adaptados a uma certa temperatura, enfim, tudo que eu já comentei com vocês. Então, a ecologia, ela estuda essas interações, essas relações que os seres vivos têm entre eles, né? E também as relações que eles têm com o ambiente, certo? Mas imagina, para estudar tudo isso, gente, ela tem que ser uma ciência que a gente chama multidisciplinar, porque um tipo só de conhecimento não dá conta de estudar tudo isso, né? Então, a ecologia, ela conta com conhecimentos da biologia, que estuda a vida, né? Ela conta com conhecimento da geologia,
que estuda minerais, solo, né? Por quê? Porque ela estuda os ecossistemas, e os ecossistemas têm essa parte que não é viva, que é o solo, né? Que são os minerais, né? Ô, prof, Oi. tu disse da paleontologia, ela é o estudo do quê? A paleonto? É. A paleonto eu nem cheguei lá ainda, Sofia. Ué, Tá? eu pensei que Eu tinha estava falado. falando da biologia e da geologia, né? Agora eu vou falar da paleontologia. A paleontologia estuda coisas antigas, tipo fósseis, né? E aí, por que é importante num ecossistema eu estudar os fósseis que tem ali? Porque eles vão me dizer como é que eram os seres vivos do passado, tá? Como é que eram as plantas do passado. E isso vai me dar uma ideia das mudanças que ocorreram, né, naquele ambiente, naquele ecossistema, né, para que hoje tenha as espécies que tem, certo? Tem também uma outra ciência que ajuda muito a ecologia, que é a etologia, tá? Etologia, que é o estudo do comportamento dos animais, tá? Também é importante, porque se a ecologia, né, estuda ecossistema, nos ecossistemas tem seres vivos, é importante que eu saiba como é que os animais se comportam, né? Então, estudos da botânica, né, dentro da biologia, da zoologia. Então, eu posso dizer que a ecologia, ela é uma ciência multidisciplinar. Ela precisa de conhecimento de várias outras ciências para entender um ecossistema. Deu para entender isso? Ô, prof, a biologia eu perdi, o que é? A biologia é um geral, tá? A biologia é o estudo da vida, certo? Então, tudo que tem vida nesse planeta é estudado pela biologia, certo? Então, a biologia, ela é uma ciência que se divide em outras. Por exemplo, dentro da biologia, a gente tem uma área que é a zoologia. Zoologia é o estudo dos animais. A zoologia, o zoólogo, só estuda animais. O zoólogo é um biólogo? É, porque ele estuda a vida, né? Os animais têm vida. Mas ele é um biólogo especializado em animais, certo? Então, a ciência dele é a zoologia. Eu posso ser uma bióloga, eu sou uma bióloga, né? Mas eu poderia ter me especializado, por exemplo, em botânica. Então, eu estaria estudando só plantas. Eu me especializaria nas plantas. Eu, como bióloga, podia me especializar em micologia, certo? O que é isso? É a ciência que estuda os fungos, certo? Os fungos microscópicos, tá? Enfim, né? A biologia se divide em muitas outras ciências porque ela estuda a vida. Então, eu posso ser um biólogo que estuda a vida de modo geral, né? Como eu posso ser um biólogo etólogo, por exemplo, né? Que é a etologia, um biólogo especializado em comportamento animal, certo? Então, a biologia, ela se espalha, assim, como ela estuda a vida, né, e a vida nesse planeta é muito variada, né, ela se subdivide em outras ciências, que são as especialidades da biologia. Deu para entender? Sim, então biologia é o estudo da vida. Estudo da vida, tá? E geo vem de terra, certo? Logia é logos, estudo. Então, estudo da terra. A geologia estuda toda a parte da que a gente viu ontem, litosfera, tá? E a biologia, que parte estuda? Biosfera, tá? Aí, dentro da geologia, também pode estudar a hidrosfera, certo? Vocês não estudam, por exemplo, em geografia, né? O que seria grafia? Grafia é escrita, geoterra, sabe? Então, vocês não estudam mapa, localização, não sei mais o que na geografia, né? É por isso.
certo? Se a gente pega a origem da palavra, a gente consegue entender o significado, mais ou menos, daquela ciência. Claro que a ciência abrange muito mais coisas, né? Mas a gente consegue ter uma ideia. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não. Tá. Então, a gente falou muito ali, ó, dos ecossistemas, e que num ecossistema, os organismos vivos se relacionam entre si, né, e com o ambiente. Aí a gente vai ver, então, como é que é essa relação entre os organismos, tá? Então, imagine um ecossistema, agora, pode ser um daqueles que eu mostrei ali para vocês, que vocês viram que tem seres vivos, né? Então, esses seres vivos, eles podem ter uma relação intraespecífica. O que é uma relação intra? Intra é dentro, tá? Então, intraespecífica é dentro da própria espécie, certo? E essas relações, elas podem ser harmônicas, tá? Então, relações boas, né? Relações benéficas, como é o caso aqui, ó, das abelhas, né? Elas, entre elas, elas se ajudam. Aqui elas estão cuidando da rainha, certo? Então, essa é uma relação harmônica dentro da mesma espécie, certo? Então, é intraespecífica. Aqui, as formigas se ajudando, ó, né? No formigueiro existe uma relação intraespecífica, uma relação dentro da própria espécie. Então, elas trazem comida para todo o formigueiro, elas cuidam também da rainha, etc. e tal. São todas relações intraespecíficas que ocorrem dentro da mesma espécie e são harmônicas. Aqui, uma manada de elefante tomando água, todo mundo junto, cuidando do filhotinho. Também é uma relação intraespecífica harmônica. Mas, mesmo, né, nas relações dentro da própria espécie, a gente pode ter relações desarmônicas, certo? Aqui, ó, vocês estão vendo, né, dois bambis aqui, são, né, que estão brigando, certo? Essa briga aqui é uma relação desarmônica, é dentro da mesma espécie, né? E ela pode ser para conseguir uma fêmea, pode estar brigando por território, por comida, e está acontecendo dentro da mesma espécie. Aqui, ó, também dentro da mesma espécie, é uma relação desarmônica. Essa fêmea de louva-a-Deus, tá? Ela, depois que ela copulou, né, teve uma relação com o macho, ela comeu a cabeça do macho, tá? É um canibalismo que ela realiza, que a gente pode falar numa outra aula, que já está acabando a aula, tá? E aqui, dois ursos também brigando, que pode ser por comida, por território, por uma fêmea. Então, dentro da espécie, pode haver relações harmônicas e desarmônicas. Tá, gente? Então, aqui, ó, a gente continua na próxima aula, tá certo? Porque acabou a nossa aula de hoje, tá? Eu acho que deu para entender melhor como fazer aquela tarefa, certo? Então, pode fazer. Quem já mandou e quiser, pode fazer outra e mandar de novo, não tem problema, tá? Corrige e manda de novo, sem problema nenhum, tá bom? E a próxima aula nossa, talvez haja uma modificação no nosso horário. Eu não tenho certeza ainda disso. Pode ser que tenha uma mudança no horário, tá? Pode ser que segunda-feira a gente tenha aula de novo juntos, certo? Mas aí, isso aí vocês vão receber, a escola vai mandar, porque a escola está acertando os horários para fazer um cronograma fixo para vocês, tá bom? Certo? Ok. Então, pessoal, vamos final. Prof, Oi? desliga a gravação. Ah, tá. Eu vou acabar a gravação aqui. Muito obrigada. Tchau, galera do YouTube. Galerinha do YouTube, agora Tchau. não quer mesmo.